Mananda Moy. Intervenção da estrela AL. Mas eu lembro a vocês que as sociedades são apenas um meio de se preservar, de se proteger, uma vez que, para o ser humano confinado, o sentimento de pertencimento a um grupo é fundamental. Há sempre necessidade, lembrem-se, de se referir a uma identidade, quer seja familiar, profissional ou social. Tudo isso irá voar pelos ares, substituído pela paz, para aquele que a aceitar. Viver Shantinilaya. Eu sou Mananda. Irmãs e irmãos, nesta reunião, eu venho a vocês, enquanto estrela AL, falar de alguns elementos que irão na sequência do que eu lhes transmiti, há muitos meses, em relação ao fogo, o fogo do ego e o fogo do espírito. A reversão e a transformação do fogo do ego, chamado também, fogo prometeico ou luciferiano, em fogo do espírito, em batismo do espírito. E venho continuar, portanto, essa intervenção e venho, portanto, fazê-los viver, além mesmo de minhas palavras, pelo silêncio, e pela vibração que pontuará cada frase de minha exposição, concernente ao que pode suceder na morada da paz suprema. Ao que pode suceder quando vocês se colocam no centro do centro, no coração do coração. Quando o fogo alterado é restituído à sua autenticidade e os faz experimentar o batismo do fogo, o fogo do amor que é libertador e que se precipita sobre esta terra, duravante, aí onde vocês estão ainda presentes, em um corpo de carne. Permita-nos de início acolhermos uns aos outros, de coração a coração, de canal mariano a canal mariano, de espírito a espírito, e de onda da vida a onda da vida, sob o abrigo do manto azul da graça. Compartilhamento do dom da graça. Eu vou, com minhas palavras e as vibrações, de minha presença e de sua presença, fazê-los apreender a consciência transmitindo estas palavras, esperando que esses elementos e esses conselhos lhes sejam proveitosos durante o descarregar do fogo micaélico, acompanhando o fogo da fonte e o fogo solar. Manter-se ali onde está o absoluto, é manter-se no centro do centro. Aproximando-se do centro, estabelecendo sua presença, ali onde não há nem movimento, nem agitação, nesses instantes privilegiados de sua vida, encontrando todos os recursos, tudo o que é necessário, tudo o que é suficiente para esse batismo do Espírito, do fogo micaélico, cujos sinais lhes foram anunciados, e estão onipresentes sobre esta terra, duravante, pelo guia azul Serete. Quando da sobreposição, ou se vocês preferirem, da justaposição, de seus corpos, de seus envelopes, sutis e densos, com seus corpos de eternidade, como com a luz, produz-se o que é denominado um êxtase. Esse êxtase, desde que houver, eu diria, uma forma de aclimatação a essa novidade, a essas manifestações, que, para a maioria de vocês, são novas no desenrolar de suas encarnações, vocês constatarão por vocês mesmos, que mesmo saindo desses momentos, permanece um sentimento de paz, um sentimento de estar no lugar certo. E vocês vão constatar, à medida em que a passagem da porta estreita se realiza, à medida em que a consciência unificada abre-se a esse fogo, independente das manifestações vibratórias, que se estabelece, no que vocês são, um sentimento de beatitude e de euforia nada comparável e, sobretudo, que é totalmente independente das circunstâncias de suas vidas. É aqui que se encontra a potência do amor. É aqui que se encontram a força e a determinação de se fundirem nesse fogo que vem. Vocês constatam que se vocês se beneficiam desses instantes e desses momentos, os outros momentos de suas vidas que, até o presente, implicavam na reação e na reatividade de sua pessoa, quaisquer que sejam as condições,
quaisquer que sejam os espaços em que se desenrolam suas vidas ordinárias, e bem, vocês vão constatar que esses momentos, mesmo os mais ordinários e que, mesmo, podiam lhes parecer os mais inúteis, como certas tarefas cotidianas a cumprir, vão se cumprir apesar de vocês, com um grande desembaraço, uma grande facilidade, mesmo no decorrer dos momentos de ausência, que não são, de fato, senão a preparação para a última unidade e para o absoluto. Vocês constatam que, nesse estado, que os reaproxima de um estado além de qualquer estado, há uma paz indizível. O que eu chamei de Shantinilaya é completamente vivível, completamente presente, mesmo nas atividades mais banais de suas vidas. Viver Shantinilaya é não mais ser afetado pela pessoa, pelo papel que vocês desempenham, pelas funções que vocês ocupam, em qualquer setor de suas vidas. A paz confere a paz. A alegria confere a alegria. O amor nutre o amor. Aquele que vive que se aproxima dessa beatitude suprema, constata, cada vez mais facilmente, que, quaisquer que sejam os acontecimentos ocorrendo em sua vida, o fogo do ego não está mais ativo, que as raivas cada vez mais mal aparecem, que as reações imediatas, habituais, da vida ordinária não estão mais presentes, ou ainda não implicam mais em atenção ou vigilância de sua parte, efetuando-se de maneira leve, alegre e serena. Quando vocês se reaproximam, cada vez mais, do centro, vocês constatam também que, quaisquer que sejam as deficiências podendo existir nesse corpo físico, estas são menos dependentes, viciantes, menos dolorosas e menos afetáveis, como se o que era vivido por esse corpo, o que era vivido por essa pessoa, nos diferentes momentos de sua vida, se desenrola, efetivamente, em um estado diferente de sua consciência. Viver Shantinilaya, viver esse retorno do fogo micaélico e da fonte, em vocês, os restitui ao que vocês são, a esse absoluto, a fonte, e a qualquer pessoa, ainda presente sobre esta terra, que vê sua vida profundamente transformada. Vocês não dependem mais dos acontecimentos, vocês não são mais afetados pelos acontecimentos. O acontecimento é vivido, não é mais evitado. Mas ele é vivido com a mesma equanimidade, com a mesma paz, qualquer que seja a natureza do acontecimento, qualquer que seja a natureza de suas ocupações. A sobreposição das diferentes dimensões e dos diferentes sinais possíveis, durante suas noites, em suas comunhões, em suas fusões, em seus alinhamentos e suas meditações, os faz descobrir que viver a vida de uma pessoa não representa mais absolutamente as mesmas dificuldades. É claro, a inteligência da luz e a graça, o manto azul da graça, estão em obra, mas de maneira cada vez mais evidente, para vocês. Nesse estado, vocês começam a se sentir vocês mesmos, vocês começam a sentir a verdade desse estado. A morada da paz suprema é nossa morada, de todos. Somente a pessoa estava isolada, e esse isolamento toma fim. O último véu que se rompe lhes dá a viver isso na intimidade de seu coração, mas também em tudo que lhes resta a cumprir com a maior facilidade. O que era pesado lhes parecerá como leve. Mesmo se o peso não mudou, do ponto de vista que era o seu, não é mais o mesmo. Assim, colocar-se, posicionar-se, ali onde está o absoluto, torna-se uma evidência. A beatitude, ou o êxtase, ou a simples paz, vai conduzi-los a se reforçarem na verdade de sua eternidade. Shantinilaya não pode ser atingida, nem perturbada, por qualquer acontecimento que seja. Isto não é uma fuga, mas isto é bem a verdade do que vocês têm a viver. Para vocês que vivem, quer isso seja antigo ou recente, os mecanismos vibratórios da consciência, vocês constatarão muito rápido, reforçando, nisso, o que lhes foi enunciado por minha irmã Snova a respeito do impacto dos elementos sobre seu ambiente de vida, sobre o espaço geográfico onde vocês estão, que nenhum desses elementos pode alterar a qualidade do ser que vocês são. O que é alterado é a pessoa.
Mas mesmo se a alteração da pessoa é significativa, vocês o veem, vocês o sabem, vocês o vivem, mas não surge nenhum apego, nenhuma perturbação. Isso já deve atrair sua atenção sobre o fato de que, radicalmente, seu ponto de vista mudou, nos momentos em que vocês notam que diante de uma situação inabitual, qualquer que seja o seu teor, vocês não são mais afetados. Vocês agem, mas essa ação será sempre fácil. Mesmo um acontecimento difícil não dará mais lugar a qualquer emoção, a qualquer interrogação, e vocês constatarão, com alegria, que vocês chegarão a manter Shantinilaya, o êxtase, a beatitude ou a paz, de maneira cada vez mais simples, sem mesmo ter necessidade de se alinhar ou de meditar, traduzindo, assim, a interpenetração dimensional, a sobreposição e a justaposição da consciência limitada com a consciência ilimitada e talvez com o absoluto de Shantinilaya. É aqui que reside, eu diria, não o combate, mas uma espécie de desafio, para vocês, que vai consistir, observando esses mecanismos e, sobretudo, vivendo-os, em definitivamente fazê-los instalarem-se em Shantinilaya. Vocês constatarão então, aí nesse momento, que tudo que a pessoa vive não é de modo algum impedido, mesmo nos momentos em que a luz os chama de maneira intensa e em que a luz os chama ao repouso e à imobilidade. Além desses momentos precisos, vocês verão suas vidas desenrolarem-se. Mas, é claro, muitas coisas terão mudado, além mesmo do desaparecimento de tudo que está ligado à pessoa, do desaparecimento do mental, das emoções, da manutenção da paz. Mesmo quando a pessoa estiver ativa, vocês constatarão também que muitos elementos desse corpo e dessa fisiologia corporal mudam. A reversão do fogo, a passagem da porta estreita e a retificação do eixo atração-visão, fazem com que a quantidade de luz, de vitalidade, que está disponível, seja muito amplamente aumentada em relação ao que era seu normal. É claro, isso pode se traduzir por dores de reajustamento, às vezes muito intensas, sobre as portas atração e visão. Mas vocês constatam que vocês podem manter o mesmo humor qualquer que seja o incômodo. E vocês constatarão também que suas necessidades ditas fisiológicas, que isso seja no sono, na alimentação, no repouso, tornam-se cada vez mais limitadas, restringem-se cada vez mais. Isso é normal. Aquele que está liberado ou que, em todo caso, se dirige para Shantinilaya, mesmo que apenas vivendo as primícias, vai constatar, agora, que o conjunto das necessidades fisiológicas se modificam intensamente. Então, é claro, alguns de vocês têm necessidade de dormir muito ainda, e outros já não dormem mais, ou muito pouco. Isso faz parte do ajustamento normal aos seus corpos de eternidade, ao absoluto ou à última unidade, ou à infinita presença. Assim que vocês se colocarem ali onde vocês são, em verdade, de toda a eternidade, vocês não podem mais serem afetados pelas contingências da ilusão, das resistências. Vocês não são mais concernidos a isso. As necessidades de alimentação diminuem fortemente e, aliás, vocês constatarão por vocês mesmos, se vocês teimarem em comer na proporção de seus critérios habituais e anteriores, vocês serão afetados. Vocês constatarão, aliás, que seu estado de vitalidade depende muito menos de sua alimentação e muito mais de sua capacidade para viver momentos de paz. Vocês constatarão, também, como disse minha irmã Snov, que as manifestações elementares, no nível dos triângulos da cabeça, os informarão sobre o que é necessário, para vocês, como elemento. E vocês constatarão que esse elemento os alimenta, a partir do instante em que vocês lhes atribuírem a atenção necessária, pelo chamado da vibração no nível dos triângulos elementares. Tudo isso vai concorrer para modificar, profundamente, mesmo aí onde vocês ainda estão, os mecanismos de funcionamento desse corpo, de sua consciência, de seus aspectos mais sutis como os mais elevados.
bem além do chamado da luz, trata-se agora, de algum modo, de uma integração ainda mais acentuada, mais importante, da luz vibral. E essa integração os conduz a manifestar, mesmo na vida mais comum e em suas atividades as mais tediosas, até agora, a manutenção desse estado de paz, a manutenção dessa serenidade. Vocês constatarão que Shantinilaya, para aqueles que o vivem, ou alegria, para aqueles que estabeleceram sua unidade, tornar-se-á cada vez mais evidente, independentemente de qualquer circunstância. Isso aliviará suas vidas, isso os aliviará, e isso os tornará cada vez mais permeáveis e transparentes. Se vocês aí acrescentam o que disse minha irmã Teresa, a humildade e a simplicidade, então, suas vidas, quaisquer que sejam as circunstâncias, se tornarão totalmente diferentes. NDR. Intervenção de 15 de outubro de 2012, 3. Que um acontecimento feliz ou infeliz ou dramático ocorra, isto, de qualquer modo, não afetará mais de modo algum a Shantinilaya que vocês são. Isto se desenrola sobre um período extremamente breve. É uma nova aclimatação à densidade da luz, à liberação da terra e, sobretudo, ao fogo micaélico. As manifestações celestes, em números cada vez maiores, não lhes causarão nenhum problema. Os movimentos da terra, das águas e do ar, onde vocês estiverem, não acarretarão, em vocês, nenhuma desordem, uma vez que vocês reconhecerão, através de algumas formas de violência aparentes dos elementos, a restituição da luz, o retorno do fogo original, do fogo do amor. Tornar-se-á cada vez mais fácil ver além da aparência e de viver o que seu coração deixa-se ver e não o que seus olhos lhes mostram. Shantinilaya, a morada da paz suprema, ou alegria, são os elementos que vão alimentá-los. Os outros alimentos tornar-se-ão cada vez mais caducos e obsoletos. Vocês terão prazer em se alimentar dessa paz, dessa luz. Vocês irão emergir com tanta alegria que vocês constatarão seus efeitos em sua vida ordinária, nos momentos em que, muito logicamente, o mental tenderá a tomar parte diante das interrogações em relação aos elementos e aos acontecimentos desta terra. Vocês constatarão que, muito facilmente, vocês conseguirão, de algum modo, provocar um curto-circuito nessas interrogações, mesmo nos medos e nas angústias, devido mesmo à presença dessa paz suprema. Nesses momentos, vocês compreenderão também que não há melhor maneira de ajudar as irmãs e os irmãos, aqueles que estarão nas reações da pessoa, no sofrimento, a não ser estar nesse estado para trazer um bálsamo, bem mais do que a simples compaixão. Porque, nesses momentos, vocês serão realmente eficazes, sem nenhum anseio, sobre o conjunto do planeta. Porque o que será possível ver, ultrapassa e ultrapassará, amplamente, a ação dos cavaleiros do Apocalipse. Vocês não serão afetados pelas convulsões das lagartas, pelas convulsões da ilusão deste mundo, mas bem mais crescidos pela ação da luz e pela ação dessa paz suprema, em vocês. É aí que vocês deverão fazer escolhas. A diferença da vida entre aquele que está submetido à pessoa e aquele que está aberto à morada da paz suprema, tornar-se-á cada vez mais evidente. Aqueles que, até agora, podiam zombar de seus estados, de suas ausências, de suas perdas de memória, ou de seu lado fora da vida ordinária, vão ter de se render à evidência, à medida dos dias e das semanas que chegarem. Já que, independentemente mesmo de seus tormentos, de suas dores, de seu choque, eles começarão a perceber, apesar deles, a luz que emana de vocês. E aí, encontra-se o bálsamo, deixando-se ver que, quaisquer que sejam as aparências, e permanecendo na morada da paz suprema, então, isso será, para eles, uma luz na noite. Isso será, para eles, o momento de se colocar, talvez, as questões corretas, e de se abrir à graça, ao invés de serem afetados por esse efêmero que é queimado pelo fogo do amor. Observem-se.
Olhem, simplesmente, como o conjunto de seus funcionamentos já estão modificados, e como essas modificações vão se multiplicar. Quando nós lhes afirmamos que a luz pode tudo, e que a luz é tudo, vocês poderão constatá-lo de maneira cada vez mais evidente, sobre este mundo. Se vocês deixarem a paz crescer em vocês, se vocês não resistirem, e não se opuserem ao que pode ocorrer em vocês, como entre vocês, como sobre a terra, então, vocês penetrarão de coração plenamente aberto em sua eternidade. Vocês perceberão claramente os apoios e os resultados do que se acontece, sem ter necessidade de qualquer simbolismo, sem ter necessidade de qualquer interpretação. Pois, lembrem-se, os sinais do céu e da terra vão se tornar visíveis, onde quer que vocês estiverem. As notícias estarão em vocês, elas não estarão em suas telas diversas e variadas. Vocês não terão de buscá-las, ou de vivê-las, somente, em meditação ou em alinhamento, mas isso irá se tornar seu cotidiano. E, no mesmo cotidiano, há vocês, que se aproximarão ou que estarão estabelecidos na morada da paz suprema, e aos irmãos e às irmãs que, por negação, por choque, por medo, vão se colocar em estados diametralmente opostos à paz. Lembrem-se de que é aí que sua qualidade de ser, que sua capacidade, justamente, de não mais ser afetado pelos transbordamentos emocionais, mentais e existenciais, sua capacidade para manter a paz, que se manterá, aliás, cada vez mais facilmente, ela própria, em vocês, fará de vocês os libertadores da Terra. Lembrem-se de que quanto mais vocês deixarem a graça trabalhar, quanto mais vocês deixarem a paz aparecer, quanto mais vocês deixarem o êxtase ser vivido, sem procurar desencadeá-lo, simplesmente estando presente em você mesmo, mais vocês irão constatar os efeitos em seu ambiente. E isto, de maneira cada vez mais ampla. Não unicamente sobre seus próximos, mas sobre a própria natureza, sobre os próprios acontecimentos. Sem nada projetar, sem nada pedir, sem nada desejar, a graça os colocará face à sua evidência. Ela os colocará face à alegria. Essa alegria que se regozija, não das modificações importantes das aparências, mas pelo fato de que essas modificações importantes das aparências são acompanhadas da revelação, cada vez mais nítida e precisa, do que se situa, justamente, além das aparências. Sejam indulgentes, nesses momentos, porque, mesmo entre aqueles de seus irmãos e irmãs que estão mais próximos, há quem tenha outros sonhos, outras projeções, outros ideais, do que aqueles que chegam. É claro, eles não têm os meios, ainda, sozinhos, de viver e de realizar o que vocês realizaram, mas isso é levado a fazê-los viver a mesma coisa que vocês, mesmo no último momento, pois o retorno da luz é para todos. Ele não é somente para alguns seres que teriam realizado uma ascese ou um trabalho espiritual, mas é para o conjunto da humanidade, o conjunto do sistema solar, o conjunto dos planetas, que vive isso, agora. Os momentos estão muito próximos. O fogo micaélico se descarrega, neste mesmo momento. O fogo solar vai acompanhá-lo, assim como o fogo da Terra. Tudo isso são exultações de alegria. Há apenas o olhar separado e dividido que chamará isso de drama ou de colapso. Não há nenhum colapso. Trata-se de uma elevação, de um retorno à verdade, e da verdade. Mas, é claro, aqueles que não têm a possibilidade, no momento, de ver e perceber isso, vocês bem que duvidam que eles não poderão estar senão nessa alienação, às vezes, no pânico e no medo. Eles não sabem que, no centro deles mesmos há todos os recursos, que no centro deles mesmos há o amor que vem apagar o pânico e transcender qualquer medo. Vocês, que têm a oportunidade de estabelecer as comunhões, entre vocês, conosco, que vivem o canal mariano, o manto azul da graça, ou a onda da vida, vocês têm algumas respirações de antemão. Aproveitem essas respirações adiantadas para, sempre, se colocarem ali onde está o absoluto.
no centro do centro, no coração do coração. E vocês terão a surpresa de constatar que isso não é uma perda de tempo, nem mesmo, propriamente dito, uma meditação, e não mais somente um alinhamento, mas, bem mais, a própria fonte da consciência, a própria fonte da paz, a própria fonte da liberação deste mundo. Fazendo essa observação, tornar-se-á cada vez mais fácil não reagir ao medo, não deixar a pessoa retomar o controle, em seus desvarios, e, o que é muito lógico, no desaparecimento aparente da vida. Mas o que vem não é o desaparecimento da vida, mas sim o aparecimento da verdadeira vida. E vocês dizem que muitos irmãos e irmãs não conhecem nada dessa verdadeira vida. Eles leram talvez, eles talvez aderiram, mas eles não têm a experiência, a vivência que vocês têm. E nessa vivência que vocês têm, qualquer que seja a sua importância, quer exista simplesmente, em vocês, um estremecimento de uma das coroas, quer exista, em vocês, o despertar da Kundalini, ou que a onda da vida tenha desenvolvido completamente o coração ascensional, o resultado será o mesmo. Vocês observarão, de maneira cada vez mais evidente, que tudo está aí. Que, no centro do centro, há todos os recursos necessários a esse corpo, ainda presente, para viver o que tem que viver. E, sobretudo, para alimentar, dessa luz, o conjunto da humanidade, não como um anseio, não como a expressão de uma compaixão, não como a manifestação de um carisma, mas, sim, como um estado natural. Onde não há mais de se colocar a questão de uma ação justa, onde não há mais de se colocar a questão do que há para fazer, porque, nesse momento, vocês viverão que o fato de ser é a melhor coisa a fazer e que nenhuma ação de sua pessoa poderá substituir esse estado de ser particular, aquele da morada da paz suprema. Então, estejam atentos. Não de maneira obsessiva, mas, simplesmente, constatem diretamente o efeito que proporcionam seus alinhamentos. Os contatos com Miguel e Maria, ou com alguma de nós, ou com alguns dos anciãos, ou dos arcanjos, irão proporcionar nutrirem-se dessa paz. Da mesma maneira que seus irmãos e suas irmãs irão se nutrir de vocês. Não de sua energia, não de sua pessoa, mas da luz que emana de vocês, quando vocês se tornam transparentes. Vocês vão descobrir a realidade da transparência. Vocês vão descobrir que, mesmo um elemento tempestuoso, mesmo um fogo, não irá queimá-los, nem desestabilizá-los. Então, é claro, estas palavras, no momento, podem lhes parecer quiméricas, se vocês não viveram isso. Pois eu sei pertinentemente que, neste país em que vocês estão, as coisas não são aparentes, ainda. Mas em muitos países sobre esta terra, sobre alguns continentes, as modificações em curso da terra são não somente evidentes, mas traduzem também essa abertura da consciência e essa reaproximação, de cada vez em maior número, irmãos e irmãs, desse estado de paz, dessa morada da paz suprema. Muitos seres, de outros continentes, realizam isso com uma acuidade, e com um sentimento de comoção, muito lógicos. Porque quando um irmão e uma irmã se apercebem, qualquer que seja a dureza do que é para viver, em qualquer domínio que seja, que aproximando-se do coração, e vivendo o que seria apenas uma parte desse coração do coração, bem, as reações habituais não existem mais. Que os humores habituais, em relação ao que se desenrola, não existem mais, tampouco. O que está envolvido, efetivamente, a ascensão, ou translação dimensional. Ela deixa-se viver, agora, o que nós lhes exprimimos a respeito de seus contatos e as manifestações desse corpo, que pode adormecer, manifestar dores. E vocês constatam que, quando vocês estão na morada da paz suprema, o que quer que manifestar esse corpo, agradável como desagradável, vocês não são concernidos. Há realmente uma deslocalização de sua consciência, que vai se tornar cada vez mais flagrante.
E é, justamente, essa capacidade de deslocalização que fará de vocês, seres, neste tempo, plenamente encarnados, plenamente enraizados, plenamente despertos e plenamente liberados. Tudo isso vai permitir a instalação, além do canal mariano coletivo, de Miguel, na totalidade, sobre esta Terra. A influência do Sol, a influência do céu e as irradiações da Terra, também, vão se tornar cada vez mais flagrantes. Vocês constatarão, também, fora de seus alinhamentos, e fora dos horários, às vezes habituais, segundo as regiões em que vocês estão, desta Terra, que a luz se manifesta para vocês, quer seja pela coroa radiante da cabeça, do coração, pela onda da vida, o canal mariano, ou por qualquer outra manifestação vibratória, isso vai ocorrer mesmo independente de seus estados interiores de alinhamento e de meditação. E vocês constatarão, nesses momentos em que isso ocorrer, que vocês encontram, instantaneamente, uma força e um humor que não tem nada a ver com a vitalidade que havia 5 minutos antes, e o humor no qual vocês eram afetados 5 minutos antes. O potencial resolutivo da luz lhes aparecerá cada vez mais límpido. Não como um desejo, projetando a luz, mas simplesmente, acolhendo sempre mais luz. Nesses momentos, também, vocês poderão constatar que suas necessidades, quer sejam de alimento ou de qualquer outra coisa, desaparecem. Não se alarmem. Isso é natural. E isso corresponde a esta nova fase, esta última fase que se desenrola a partir de alguns dias a vir, como lhes anunciou Serete. Os sinais, em vocês, vão se tornar mais importantes, bem como os sinais exteriores sobre este mundo. Vocês constatarão que há uma correlação entre, por exemplo, o desencadeamento de uma tempestade, aí onde vocês estão, e a ativação do triângulo do ar. Vocês constatarão que se a Terra treme, aí onde vocês estão, o triângulo da Terra treme também, em vocês. E qualquer que seja a manifestação do elemento, vocês receberão a luz diretamente, e não as aparências. Tudo isso vai lhes aparecer cada vez mais claramente, e portanto clarear, totalmente, o que vocês eram ainda anteriormente. Lembrem-se de que não há nada para fazer. Lembrem-se de que tem somente que ser, de algum modo, uma testemunha e um observador. Até o momento em que vocês constatarem que não há mesmo mais necessidade desse testemunho e desse observador, porque vocês são e se tornam, vocês mesmos, a morada da paz suprema. E nada do que pode ser ligado à pessoa, assim como nada do que pode ser ligado a este mundo, e sua transformação, pode alterar a morada da paz suprema. A liberação está exatamente aqui. A ascensão, ou translação dimensional, está, também, exatamente aqui. Tudo isto é, de algum modo, sua última preparação. Ela vai lhes trazer, para alguns de vocês que esperam uma prova mais evidente, a evidência dessa prova. Então, vocês serão aliviados. Vocês constatarão que seu mental poderá cada vez menos dar voltas, e levá-los às coisas estéreis, ou aos questionamentos. Vocês constatarão que a beatitude e a paz crescem cada vez mais, e que se torna muito fácil, sem mesmo aí pensar, estabelecerem-se em Chantilly ou, em todo caso, em sua presença. Lembrem-se de que, de seu estado de presença, ou da morada da paz suprema, decorrem todos os nutrientes para realizar o que vocês têm que realizar, seja no ordinário da vida como na eternidade, que se fusiona, de algum modo, sobre este mundo, com seu efêmero. Somente aquele cujo ponto de vista está inscrito apenas no efêmero, que não está ainda instalado em sua eternidade, poderá viver isso de maneira dramática. Mas o que vive de maneira dramática não é senão a pessoa. Entretanto, é justamente para muitos irmãos e irmãs que ainda dormem, a oportunidade de viver esse choque benéfico. E de despertar, através desse abalo, de seu adormecimento, e de abrir-se à paz, como vocês fizeram algum tempo antes, alguns anos antes.
Não julguem nenhuma circunstância, isso vocês sabem. Ganhem força ali onde ela está, na luz. Ganhem segurança ali onde ela está, na luz. E sigam em paz. A paz estará ao alcance da mão, ao alcance da consciência, à sua disposição, sejam quais forem as condições elementares, sejam quais forem as condições de seu ambiente, sejam quais forem as condições de seu país, ou da região em que vocês estiverem. É exatamente os elementos que lhes foram dados pelos anciãos, ainda ontem, referentes a esta ascensão. Somente a pessoa considera que isto é penoso. Somente a lagarta tem medo de sua transformação. A borboleta não. Tudo isto se revela no interior da sua consciência. Mesmo se o mundo, no momento, puder lhes dar a sensação totalmente oposta, de sua desagregação, de sua destruição, de tudo que criou e fundou as sociedades humanas. Mas eu lembro a vocês que as sociedades são apenas um meio de se preservar, de se proteger, uma vez que, para o ser humano confinado, o sentimento de pertencimento a um grupo é fundamental. Há sempre necessidade, lembrem-se, de se referir a uma identidade, quer seja familiar, profissional ou social. Tudo isso irá voar pelos ares, substituído pela paz, para aquele que a aceitar. Instalemo-nos, aliás, em um momento, através do silêncio de minhas palavras e através de sua presença, e juntos, nesta paz. E em seguida, se houver tempo e oportunidade, nós veremos se vocês têm algo de complementar a me perguntar, em relação a esses mecanismos da consciência, que se desenrolam desde agora. Mas, antes disso, deixemos ser o que é. Compartilhamento do dom da graça. Irmãs e irmãos na humanidade, eu os escuto agora, se, contudo, houver questões. Compartilhamento do dom da graça. Nós não temos questionamentos, nós lhe agradecemos. Eu rendo graças ao seu acolhimento e à sua presença. Permitam-me oferecer-lhes minhas bênçãos. Eu lhes digo até uma próxima vez. Compartilhamento do dom da graça. Até logo. Mensagem atemporal.